A campanha eleitoral já está no ar, já está valendo, os candidatos já estão aí na rua fazendo sua campanha eleitoral, mas muitas dúvidas tem, tanto na cabeça do eleitor quanto dos candidatos, sobre o que pode, o que não pode nesta campanha eleitoral. Campanha eleitoral, portanto, é o tema do programa Papo Dinâmico, que começa agora. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite. E você pode nos acompanhar também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje nós vamos falar de propaganda eleitoral, eleições, né, é um tema que interessa a todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, então nós vamos debater este assunto, propaganda eleitoral, que é um dos ingredientes importantes, né, na preparação aí para as eleições que vão ocorrer este ano, em novembro. E estamos aqui hoje com o nosso convidado, José Carlos. José Carlos é assessor de apoio à governança e Gestão Estratégica do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. José Carlos, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição naquilo que a gente puder contribuir. Pois é, a campanha eleitoral começou, se não me engano, dia 27 de setembro, né, no domingo 27 de setembro, hoje é 13 de outubro, né? Estamos já em um período aí já avançado da campanha eleitoral. O que pode e o que não pode nessas eleições em termos de propaganda eleitoral, José Carlos? Os casos prescritos de norma em relação à propaganda eleitoral, primeiro vamos falar do período a partir de quando ela é permitida. Foi dia 27, ela tem como data limite até às 22 horas do dia anterior à eleição, né? Até a meia-noite pode ser distribuído os santinhos e tudo mais. Bom, distribuição de santinho pode, então. Pode. Agora, existe um protocolo, a Justiça Eleitoral procura sensibilizar, junto com os candidatos, as questões ambientais, existe um trabalho de sensibilização da nossa assessoria de imprensa, e em relação específica à propaganda permitida na internet e tudo mais, o tribunal, ele, de uma forma, eu diria até subsidiária em relação às normas que existem, tem procurado fazer um trabalho de sensibilização com os eleitores. Mas o nosso principal foco da propaganda eleitoral, sem dúvida nenhuma, são as fake news. Ok. E como é que o TRE está se organizando para coibir as fake news, que são as notícias falsas? Sim. O ideal, o que a gente tem procurado fazer, é procurar fazer um trabalho de sensibilização. Foi criado um grupo de combate à fake news em todos os tribunais regionais. Esse grupo significa o quê? Surgiu uma notícia, um servidor que faz parte desse grupo vai atrás dessa notícia, vai atrás da fonte e atestar se ela é verídica ou não. Atestando isso, esses dados são centralizados juntos no TSE. Mas a gente tem passado também algumas orientações que fique isso bem claro. Se o eleitor receber uma notícia urgente, se o eleitor receber uma notícia sensacionalista, é a primeira luz que acende que ele tem que tomar cuidado com a informação que ele está recebendo. Porque as pessoas que fazem isso sabem que a partir do momento que eles falam, olha, deixa eu te contar, aquilo já desperta aquela vontade de a pessoa propague aquilo. Então, o que nós temos orientado? Ao receber uma notícia, procure propagar notícias, caso queiram propagar notícia, das fontes dos nossos sites, do TRE, do TSE, das redes sociais da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem tido esse cuidado, né? Então, a gente tem pedido isso. As mídias sociais, as plataformas de internet, os veículos de imprensa são os protagonistas disso aí. O tribunal, ele age, eu diria, de uma forma residual. Então, nós ficamos meio que impedidos, né? Impedidos, que eu digo assim, nosso trabalho é um trabalho para poder coibir, é muito mais de parceria. Nós temos, por exemplo, um acesso direto a todas as plataformas de redes sociais, de tal forma que, uma vez constatada, a gente já pede para inibir aquela notícia imediatamente,
caso ela esteja vazando nas redes sociais. Então, repetindo, se quiserem saber de uma fonte confiável das notícias envolvendo matéria eleitoral, procure os sites da Justiça Eleitoral, procure as redes sociais da Justiça Eleitoral. Recebeu notícia, é urgente e sensacionalista, repito, acendeu a luz vermelha, cuidado, porque a chance de ser uma fake news, ela é muito grande. O TRE vai, no site do TRE, vai ter lá um campo, lá uma página para informar que determinada notícia é fake news. Por exemplo, a acusação de que um determinado candidato cometeu um crime e uma acusação falsa. O TRE vai apurar e informar que aquela acusação é falsa. E vai disponibilizar isso no site? Sim, o mais urgente possível. A notícia está veiculando, o TRE, para suas formas, teve como comentar isso, vai ser centralizado, eu repito, no Tribunal Superior Eleitoral. Cada regional foi criado um grupo de combate a essas fake news, e o TSE centraliza isso, e ele vai dar essa informação do que é fato e do que é fake, vamos falar assim, né? Então, a ideia é, primeiro, é inibir que não exista, com trabalho de sensibilização, com trabalho de orientação. É muito importante o trabalho que está sendo feito, é de que o eleitor consuma dados verídicos, né, vamos falar assim, que ele não fique escravo de possíveis ideias falsas. Por isso que a gente tem dado essa orientação e procurado fazer esse trabalho sensibilizando o eleitor. Hoje, com as redes sociais, todo mundo tem aí a possibilidade de compartilhar informação, compartilhar, portanto, notícias falsas. O cidadão comum que faz esse compartilhamento entre grupos, ele pode ser punido por isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso aí já existe, como falando assim, os crimes chamados digitais, vamos falar assim, né? Sim. Então, hoje já existe a forma de rastrear isso, de onde ela partiu, é possível verificar, houve uma restrição para que não seja remetido em massa, né? E é claro, se houve, por exemplo, se eu não dei meu telefone para alguém, estou recebendo uma mensagem de alguém, isso tudo vai ser. E nós temos também um dispositivo que vai ser colocado no TSE, chamado Pardal, que é um dispositivo onde o cidadão ele pode efetuar denúncias uma vez comprovado o ilícito, vamos falar assim, né? A gente tem procurado sensibilizar o cidadão, quem consome, porque quem produz, vamos dizer que está à margem da legalidade. Pois é, hoje em dia a gente vê aí constantemente, todo dia, alguma operação noticiada pela imprensa, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, que acaba denunciando, sei lá, fazendo apreensões e tal, e colocando, portanto, em suspeita alguns políticos, né, que eventualmente são candidatos. Mas essas operações não necessariamente chegaram a alguma conclusão, ainda é investigação. Portanto, a pessoa está sendo investigada, mas ainda não está sendo denunciada, e muito menos julgada em trânsito em julgado, de que realmente foi condenado. Então, se uma pessoa diz assim, que um fulano que teve lá a apreensão na sua casa, ou foi conduzido coercitivamente, mas ainda está em fase de investigação, se ele for acusado por um desses eleitores ou desses militantes digitais, for acusado de que ele é corrupto, por exemplo, que seria uma qualificação já em termos final de investigação, né? De investigação não, já de julgamento. Isso seria considerado uma fake news se ele for considerado culpado sem ter sido, inclusive, investigado suficientemente? Vamos deixar uma coisa bem clara. A nossa norma ela é muito clara, que ninguém é considerado culpado até que haja o trânsito em julgado em lei, ou seja, que tem que ser assegurado o amplo processo legal, ele tem que se defender e tudo mais. Existe um tipo no Código Penal, que é chamado calúnia, quando alguém acusa de algo que é previsto no Código Penal como crime. Então, não só se trata de uma fake news, mas ao acusar alguém que ainda não teve uma decisão da justiça como criminoso, eu estou cometendo um crime e sou passível de sanção por isso. Isso não tem a mínima dúvida, tá? Perfeito. Achei ótimo aí a resposta, porque assim, a gente vê constantemente, né, pessoas sendo acusadas de um crime que ainda está sendo investigado, sem ter tido nenhum julgamento transitado e julgado. A gente vê isso nas redes sociais, né, principalmente na imprensa mais profissional,
evidentemente que isso é tratado com mais cuidado. Como é que o TRE está vendo as propagandas nas redes sociais? É permitido fazer propaganda nas redes sociais, sim, Facebook, sim, Instagram? Sim, YouTube? internet, dentro dos limites prescritos em lei, sem problema nenhum. Ele pode utilizar as mídias sociais. As mídias sociais, eu diria, são propriedades particulares, né? Vamos falar assim, não tem problema nenhum. Ele pode fazer a campanha nas redes, pode fazer do jeito que quiser. Uma coisa que eu queria deixar muito claro, voltando só um pouquinho no assunto que nós estávamos comentando, os grandes veículos de imprensa, os veículos de imprensa sérios, sempre que vão falar de algum candidato, eles deixam bem claro que é suspeito. Até que haja o trânsito em julgado, essa pessoa juridicamente deve ser tratada como suspeito e não como culpado. Agora, sem dúvida nenhuma, que se há indícios robustos e há indícios fortes, isso deve acender um alerta para aquela pessoa que pretende votar nesse cidadão. Eu não quero aqui categorizar que tudo que a Polícia Federal faz é certo e tudo que ela encontrou é correto, porque a pessoa tem o direito de se defender. Mas vamos e convenhamos, né? Se porventura houve uma ação da Polícia Federal na casa daquele cidadão, isso tem que acender uma luzinha em quem pretende votar nele, vamos dizer assim. Essa é a ideia. Mas dizer que ele é culpado, não, sob hipótese nenhuma. Ok. Ao longo do nosso debate aqui, nós vamos voltar a esse tema, mas vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho e vamos ver também quais são as mídias, né, que estão autorizadas aí para o candidato utilizar para fazer a sua campanha. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Nós também estamos lá no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, no canal da PUC TV Goiás no YouTube e também nas redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook. Hoje estamos falando de propaganda eleitoral com o José Carlos, que é assessor de apoio à governança e gestão estratégica do TRE Goiás. José Carlos, então, além das redes sociais, quais mídias os candidatos podem utilizar para fazer sua campanha? Pode, por exemplo, fazer em outdoor? Sim, o outdoor, desde que distribuído igualmente, vamos falar assim, né? Esse espaço é feito, esse sorteio, para que não haja um abuso de poder econômico, né? Para que a pessoa não, como se diz, quem tem mais dinheiro fica. Então, é sorteado esse espaço, tá? Para os partidos. Isso é feito previamente numa reunião envolvendo todos os partidos políticos, para que não haja essa preferência. Muro está liberado? Muro também? Se for da propriedade privada do cidadão, ele pode, abre aspas aí, é dele, né? Ele pode colocar o nome lá. Ele tem que dar uma autorização formal para o candidato ou não? Não há necessidade de ter uma autorização formal, mas a partir do momento que ele colocou o nome, por exemplo, no muro num candidato, a Justiça Eleitoral entende que de uma forma tácita houve a concordância dele, não exige essa formalização. Tá? Porque a Justiça Eleitoral, primeiro que ela não tem como bater na porta de todo mundo e falar, ele autorizou, me dá um documento. Agora, que fique bem claro, se aparecer o meu muro pintado e eu não autorizei ninguém, eu tenho que denunciar. Perfeito. E cartaz, pregar cartaz em poste, pode? As vias públicas, eles têm as sanções próprias disso. Pela legislação municipal, ele não pode pegar e fazer isso. Ele está utilizando via pública, ele está utilizando... Não pode. Equipamento público nenhum pode receber material. Ponto de ônibus, esse tipo de coisa, não pode. Isso aí devia até ser um pouco mais rígido, essa legislação, em termos de município, né? A gente vê algumas obras, por exemplo, no centro de Goiânia, tem lá aqueles tapumes, as pessoas chegam lá e colam aquilo lá. A defesa é que eu possa alegar depois, digamos que seja eu o proprietário da empresa, falar, não fui eu que colei, mas devia ser um pouco mais rígido nesse sentido, se já é parte da legislação municipal. Mas usar fachada de prédio, pode? Aí, sendo coletivo, a gente tem que pensar de forma coletiva. Tem que pensar de forma coletiva. Se o prédio é inteiramente meu, é tranquilo. Mas se é de forma coletiva, a decisão também é de forma coletiva. Estabelecimento comercial não pode, então? Também não. Estabelecimento comercial também não pode. Não pode, né? Não, para que não haja o abuso do poder. Né? Digamos que eu seja proprietário de uma loja que tem um movimento, eu estarei desequilibrando o jogo, vamos falar assim. É uma preocupação que a Justiça Eleitoral tem. Perfeito. E o horário de rádio e televisão? Começa quando e vai até quando?
Não, ele já foi, começou a partir do dia 27, é distribuído, já está sendo feita a distribuição das mídias, dos espaços também. Esses espaços são obtidos mediante representação no Congresso Nacional, tem regras próprias para isso, né? Então, de uma maneira geral, o partido tem a maior representação, ele tem maior tempo, vamos dizer assim. Sei. Mas esses horários são horários de pílulas, aquelas pílulas que ocorrem dentro da programação, ou tem os horários, como tradicionalmente toda eleição tem o horário ali do rádio, o horário da televisão? Tem as duas formas, É importante a gente deixar bem claro o que é uma propaganda de partido e o que é uma propaganda de candidatos. As regras são diferentes para um e para outro. Então, sim, propaganda de partido tem um tempo, né? E propaganda de candidato tem. As pílulas, elas é uma forma eu diria, de distribuir. Ela também, pela soma, tem um tempo. Perfeito. E vai até quando a campanha eleitoral no rádio e TV? A véspera da eleição, até as 22 horas da véspera da eleição. Ok. Tá, e aí é distribuído conforme a representação que cada partido tem, então, no Congresso. E o tempo do rádio e a televisão, sim, é mediante a representação. Tá, e o uso desses espaços tem que ser propositivo ou um candidato pode denunciar, digamos, o comportamento de outro candidato? Como é que é isso? Ou isso não é permitido? É importante deixar claro que os partidos políticos, eles têm uma norma entre eles. Vamos deixar isso muito claro. Se um candidato, por exemplo, ele entender que houve um prejuízo dele em detrimento dele, favorecendo um outro, a primeira solução que ele tem que procurar é dentro do próprio partido. Se houve, e essa distribuição que é feita dentro do partido, não pode ferir uma lei, uma norma legalmente constituída pelo Congresso Nacional. Então, o primeiro caso é ele tentar resolver junto com o partido, para verificar se os critérios lá atenderam isso, vamos falar assim. Se ele não atendeu, ele deve procurar a lei. Ok. Em geral, o TRE também é o TRE ou a Justiça Municipal, já que a eleição é municipal, que decide sobre esses casos de direito de resposta? É o TRE que tem o TRE. Uma instância para julgar, né? Exatamente, é o TRE. Como são eleições municipais, vamos deixar uma coisa muito clara. Quando a gente fala em eleições municipais, é importante a gente separar primeiro de segundo grau. Então, as pessoas competentes que vão reclamar isso, direito de resposta, devem reclamar junto ao juiz eleitoral ao qual ele é tutelado. O TRE já é um grau de recurso, já é uma instância superior. Tá? Vamos deixar bem separado isso. Nós estamos falando de eleições municipais, e a eleição municipal, o registro de candidatura é feito na zona eleitoral, diferente das eleições gerais, onde o registro de candidatura é feito no TRE. Então é importante separar essas instâncias, primeiro grau, segundo grau. Então o direito de resposta deve ser dirigido ao juiz eleitoral ao qual ele é tutelado. Ok. E o que está permitido na propaganda eleitoral, na TV e no rádio? É só o candidato que pode aparecer? Ou ele pode usar outras pessoas para aparecer também, apresentá-lo, defender, pedir o voto para ele? Eu vou falar algumas regras de propaganda eleitoral, de maneira geral, aproveitar até o espaço, se vocês me permitirem. Por favor. Veja bem, as regras de propaganda. Não pode trazer nenhuma manifestação preconceituosa em relação à raça, sexo, cor, idade, e nem fazer apologia à guerra ou quaisquer meios violentos. Uma das regras. Comícios, eles podem ocorrer livremente em lugares abertos e amplos, desde que comunicados com antecedência às autoridades. Eles devem ocorrer das 8 às 0 horas. E a apresentação de artistas chamados showmícios não é permitida. Exceto, claro, se o candidato for o próprio artista. Mas e se o artista for um militante consagrado, reconhecido dentro do partido? Olha, veja bem, se ele não é candidato, mas ele digamos, uma autoridade partidária. Não pode fazer nada, só se ele for candidato. É só se o candidato for o próprio artista, ele pode fazer. Ok, entendi. Alto-falante, ele está restrito ao período de 8 às 22 horas, né? E até a véspera da eleição. E ele é proibido também a menos de 200 metros de sede de poderes, seja ele executivo, legislativo, judiciário, quartéis militares, hospitais, escolas, igrejas, etc. É proibido confecção e distribuição de camiseta com marca, eu dizer, boné, de campanha, ou qualquer outro brinde, é proibido.
tá? São proibidos. A distribuição de cestas básicas, material de construção, isso a gente não vai, né? Ou Nem qualquer outro discutir, benefício não são permitidos. é inaceitável. Isso aí é sob pena do candidato responder por compra de votos. Isso é bem sério, vamos falar assim. Também não é permitida publicidade de candidato em outdoor, em muros, ainda que em pichações. Apenas sede do partido ou comitê de campanha poderão pintar suas fachadas com as cores ou dizeres da campanha, deixando bem claro que se a casa é minha e eu quero, beleza, mas ele comprar o espaço, se ficar sabendo, isso não é legal. Tá? É crime eleitoral. Digamos que por simpatia, eu sou simpático com o candidato, é minha casa, eu posso ser simpático a quem eu quiser, mas se ele foi lá e por vias foi descoberto que ele comprou, complicação para ele. Distribuição de panfleto, mas o despejo de material na rua, especialmente no dia da eleição, também é proibido. Pois é, no dia da eleição a gente vai andando na rua e encontra lá um monte de santinho no chão. Tá claro que é de determinado candidato, porque está lá a identificação dele. Nesse caso, já não está provado que o determinado candidato cometeu uma infração eleitoral e que, portanto, pode ser penalizado? Uma orientação que eu daria é o seguinte: um camarada que suja as nossas ruas, que emporcalha as nossas ruas, não merece nosso voto. A população é que deve dar o troco nesse sentido. Infelizmente, quando tem a véspera da campanha, é como se partissem por tudo ou nada, né? Vamos jogar tudo para cima e seja o que Deus quiser, vamos falar assim. Aí a gente tem aquelas ruas com aqueles visuais horrorosos que a gente tem. Mas deixando muito claro que a Justiça Eleitoral sempre procurou os representantes desses partidos, os militantes de partidos, os delegados de partido político, e pedem. E todos eles concordam, dizem que vão fazer. Então, na teoria, é uma coisa, quando chega no dia da eleição, a gente se depara com esse infeliz presente, vamos falar assim. Passeatas e carreatas estão permitidas? Sim, a aglomeração, ela é orientada para que não haja, tem que ser respeitados os espaços e tudo mais. Isso não cabe, nesse momento, a uma legislação da Justiça Eleitoral, deixando muito claro. Deve ser obedecida a legislação municipal, no caso que couber, na legislação estadual também, no caso que couber. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta e vamos ver, então, o dia que vai ocorrer as eleições, no primeiro e no segundo turno, se tiver, e também quais os problemas, as dificuldades que podem ter de votar nessa eleição em decorrência da Covid-19. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás e também nos acompanhe no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E também nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Hoje estamos aqui com o José Carlos, que é assessor do TRE, assessor de governança e de gestão estratégica do TRE Goiás. Estamos falando de propaganda eleitoral das eleições, né, de 2020. Então, esse ano nós estamos em plena pandemia, por causa disso as eleições foram adiadas. O primeiro turno e o segundo turno, se tiver, vão ocorrer quando? E quais são os cuidados, né, que estão sendo preparados aí pelo TRE, pelo TSE, né, por todo o sistema eleitoral no Brasil, o sistema que tem a responsabilidade pela logística e realização das eleições no Brasil. Quais os cuidados que estão sendo tomados para que as pessoas possam se prevenir e ter total segurança para votar, José Carlos? Bom, em primeiro lugar, a mudança da data foi o primeiro ato, né, em função da pandemia. As eleições vão ocorrer esse ano em 15 de novembro, né, e para as cidades possíveis no estado de Goiás, onde possa existir segundo turno, elas vão ocorrer no dia 29 de novembro, 2 semanas depois. Hoje em Goiás nós temos 3 cidades que são passíveis de segundo turno, né, seria Anápolis, Aparecida e Goiânia. Em relação aos cuidados sanitários para o dia da eleição, algumas decisões foram tomadas, todas elas padronizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, a primeira, a ampliação do horário de votação. Vai iniciar às 7 horas da manhã, nós teremos 10 horas para poder votar. Embora Goiás, as eleições a identificação seja 100% biométrica, nessas eleições não será utilizada a biometria como forma de evitar o contágio. As urnas, antes do voto, a mão das pessoas, os objetos utilizados serão higienizados antes e depois, terá o distanciamento,
terá pessoas para poder orientar no local de votação. A gente tem procurado orientar os idosos que estão enquadrados no grupo de risco, né, só pelo fato de idosos acima de 60 anos, que compareçam em horário pré-determinado no período da manhã, nós não podemos obrigá-los, mas a gente tem procurado sensibilizar nesse sentido. Então vai ser utilizado face shield, vai ser utilizado luvas, vai ser utilizado álcool gel, né, isso tudo no local de votação, além de orientações constantes para evitar essas aglomerações. Uma coisa muito importante que a mídia pode nos ajudar muito, que nós estamos falando de uma eleição municipal, onde nós temos apenas 2 candidatos, prefeito e vereador. Diferente de eleições gerais, onde tem 6, eu preciso votar no presidente, no governador, no deputado estadual, no federal e às vezes em 2 senadores, né, quando a gente fala de eleições gerais. Então é importante que a mídia nos ajude nesse sentido, dizendo, nós estamos falando de eleição municipal, numa eleição que, em tese, a votação é para ser rápida, né? Então, aquela coisa de bate-papo no local de votação, a gente tem procurado orientar, evitar isso, para que as eleições não sejam nenhum motivo de propagação da Covid. Da Covid. O horário prioritário aí para os idosos acima de 60 anos é qual horário? Das 7 até quando? Das 7 até as 10 da manhã, a gente tem pedido que eles... okay. Deixando bem claro que se aparecer depois, ele vai votar. Mas é algo que nós estamos oferecendo. É muito importante entender que existem coisas que nós não podemos obrigar, mas cabe a gente agir de forma preventiva, oferecer essas condições, né? E a gente tem feito as mesmas coisas com os mesários também. Uhum. Ok. Voltando à questão da fiscalização, existe algum aplicativo que o TRE disponibiliza para os próprios eleitores, os cidadãos, poder contribuir com a fiscalização do TRE em relação às eleições, para evitar fraude, para evitar fake news, enfim, para ajudar o TRE nesse trabalho de fiscalização, existe? A gente tem pedido para os eleitores utilizarem o e-Título, baixar esse aplicativo chamado e-Título. Ele tem algumas facilidades que foram disponibilizadas para os eleitores, e eu gostaria até de citar algumas delas e falar de uma grande novidade que vai existir no dia das eleições. Pelo e-Título, ele pode obter a quitação eleitoral. Pelo e-Título, ele pode obter o nada consta de criminal eleitoral. Ele pode fazer uma consulta de local de votação. Ele pode consultar débitos eleitorais, ele pode ainda checar a autenticidade de documentos, verificar se a certidão ou os documentos são autênticos, ele pode se inscrever no programa mesário voluntário, caso ele queira, né? Tem perguntas e respostas mais frequentes, e tem ainda também um tutorial no QR Code. Então, esse e-Título pode ser baixado nas plataformas iOS ou Android, né? É uma tecnologia digital para auxiliar o eleitor de eleição. Agora, a grande novidade do e-Título para o dia das eleições será a possibilidade de poder justificar dentro desse aplicativo. Agora, como que vai ser feito? É necessário que quem vá justificar no dia das eleições esteja fora do seu domicílio eleitoral, porque isso vai ser aferido pelo próprio celular, exemplo do que fazem os bancos, os cartões de crédito, você permite que ele coloque a sua localização. Então, se você reside em Goiânia e você está em Goiânia, você não consegue fazer a justificativa. Se você se deslocar para outro domicílio, você já consegue fazer a justificativa eleitoral. E como foi perguntado a respeito do Pardal, o Pardal é um dispositivo também da Justiça Eleitoral, onde cidadãos possam fazer denúncia de irregularidades no processo eleitoral. A gente conclama e pede para que as pessoas que venham fazer essas denúncias tenham critérios, tenham cuidados, não hajam por emoção, né, e tomem os cuidados necessários, porque é um instrumento muito importante, muito interessante, só que quando a gente vai fazer, às vezes, uma depuração, tem, às vezes, denúncias que não são passíveis de ação, né, da justiça eleitoral ou mesmo do judiciário, mas é um instrumento muito bom e que deve ser utilizado com responsabilidade, e é muito bem-vinda a ajuda da população ao detectar esses crimes. Porque a justiça eleitoral, embora ela esteja no estado inteiro, claro que no dia da eleição não é possível estar em todos os locais de votação, em todas as sessões e assim sucessivamente. Se houver o novo surto de Covid, há risco das eleições serem prorrogadas, adiadas novamente?
Professor, existe uma linha muito forte, né, dentro de Congresso Nacional e de Câmara dos Deputados e Tribunal Superior Eleitoral. Só eles vão poder falar a respeito disso. O que eu posso falar? Nós temos um grupo, né, para poder avaliar esses riscos de eleição. É um grupo que tem uma formação pré-determinada e será uma decisão colegiada caso venha aparecer alguma novidade daquilo que vamos dizer que a gente não consegue prever ou apareça essa novidade. Então, é um comitê de crise, eu diria, né? É um comitê de crise, existe ele dentro dos tribunais também, existe dentro do TSE. Eu diria que eles estão prontos, apareceu uma novidade, eles têm um tempo para sentar e tomar essa decisão. Agora, aquilo que envolve o Congresso Nacional, as casas legislativas, também tem que ser observado dentro dessa ótica. Agora, apesar da prorrogação da data de votação das eleições, os mandatos estão mantidos, né? Não vai haver alteração nos mandatos. Nenhuma alteração, permanece a mesma data anterior, prorrogou-se no máximo que podia no entendimento da Justiça Eleitoral, porque pós-votação ainda tem o julgamento das contas do candidato, tem a diplomação e a posse é para ser mantida para iniciar aí no dia 1º de janeiro. A votação de urnas eletrônicas está mantida também, não há nenhuma alteração em relação ao sistema nosso de urnas, né? Não, vai ser com urna eletrônica, só deixando bem claro que não será utilizada a biometria como forma de evitar o contágio, exclusivamente para essa eleição. Aquela ideia de imprimir, de fazer uma impressão paralela dos votos, também caiu, não existe isso não, né? Isso aí foi uma demanda, né, que existem várias implicações jurídicas, técnicas e até financeiras em relação a isso. Não pode, por exemplo, o Congresso Nacional chegar e dizer para a Justiça Eleitoral ou o Judiciário dizer, eu determino que a votação seja com comprovante de papel, tá? E as impressoras da urna, o preço disso, quanto custa? Cadê o dinheiro? Então, isso aí tudo precisa de ser compreendido também pela população. Eu só sei que com essa pandemia nós tiramos algumas lições. Uma delas, né, meio que de uma forma ortodoxa, a gente recorrer a dados estatísticos, recorrer à tecnologia e criar soluções e inovar. E essa crise está sendo enxergada pela Justiça Eleitoral como uma forma de inovar todo o processo, todas as eleições e assim sucessivamente. Já se fala até em votação, por exemplo, via internet, que tem países que funcionam. Já se fala. Perfeito. A respeito disso, eu queria fazer essa pergunta também, mas vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta, vamos ver sobre a questão do voto pela internet, também sobre contribuições, quem pode contribuir, como contribuir, e também vamos falar da comissão eleitoral, né? Como é que se forma, se é possível ainda participar de comissão que ainda não foi convocada. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Acompanhe a gente também no YouTube, lá tem este programa e todos os outros programas que já produzimos há mais de 3 anos. Então tem lá 300 títulos para você assistir, compartilhar e baixar e utilizar aí nas suas atividades acadêmicas ou atividades profissionais, já que tratamos aqui de todos os temas de interesses, né, do mundo ativo, do mundo... digamos assim, do mundo dos negócios, do mundo dos serviços, do mundo profissional, ok? Então não deixe de nos acompanhar lá no YouTube e também no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter e no Instagram. Hoje estamos falando aqui de propaganda eleitoral, de campanha eleitoral, com o José Carlos do TRE, ele é assessor de gestão, assessor de governança e de gestão estratégica do TRE de Goiás. Então, a questão, você começou a falar no bloco anterior sobre votos pela internet. No Brasil, já é possível voto pela internet? Não é possível. Eu diria que é um sonho da população e também nosso da Justiça Eleitoral, né? As questões de tecnologia esbarram sempre num primeiro momento em questões de segurança. Mas já se fala nisso, já se existem ideias sobre isso, né, de tentar, porque nós temos países, não me recordo o nome agora, mas tem um país que já utiliza o sistema eletrônico, né, e tentar com isso, às vezes, diminuir o custo, dar mais agilidade, né, e tentar levar. A verdade é que essa tão pedida reforma política nossa, ela precisava de trazer várias alterações, né, sempre tem alterações, mas precisava de uma reforma mais consistente, eu diria.
mas que já se fala assim, é o sonho de todos nós. Bom, em relação à contribuição, quem quiser contribuir com os partidos políticos, a campanha eleitoral, contribuir financeiramente, colaborar, é possível colaborar financeiramente? Militante, quem pode? Uhum. É possível dentro dos limites permitidos em leis, tanto para pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Um percentual, normalmente, que é calculado em cima do ganho, no caso da pessoa física, ou em cima de faturamento, no caso de pessoa jurídica. Não me recordo agora os percentuais, se eu não me engano é 2,5%, não tenho certeza desse percentual, mas deve observar os limites permitidos em lei, que é feito com base na declaração de imposto de renda. Então, esses valores, né, eles precisam de ser declarados, essas contas precisam de ser prestadas dentro de uma frequência estipulada, e lembrar disso, essa pessoa vem a público essas declarações, né, de contribuição. Os partidos também receberam, né, um fundo eleitoral para custear as despesas esse ano, não foi? Ou não? Sim, o tão falado fundo partidário, né, o tão falado fundo partidário é uma verba que é baseado na quantidade de eleitores, né, e que é disponibilizado pela União, o TSE, que faz a gestão disso para os partidos políticos, para que a ideia do fundo partidário seria uma só, que todo mundo tivesse o mesmo poder econômico para poder concorrer, para que não sofresse nenhuma influência de poder econômico na hora de fazer uma propaganda, né? Que a ideia prevaleça, que a proposta prevaleça, e não a capacidade econômica de jatos, de estar em tudo quanto é lugar, de carros, de veículos, ou às vezes até mesmo de compra de voto. A ideia seria que o fundo partidário fosse distribuído pelo partido de forma igualitária para todo mundo, e cada um, vamos dizer assim, recorresse à sua capacidade de persuasão ou de convencimento do eleitor. Os diretórios estaduais é que estão com a obrigação, com a responsabilidade de fazer essa distribuição para os municípios, fazer a campanha, não é isso? Ou não? Sim, deixando bem claro que quando o dinheiro vai do partido político, essa é uma verba que a Justiça Eleitoral sempre tem um cuidado, e ela é muito rigorosa em avaliar a prestação de contas dessas verbas eleitorais. Isso é para o partido, ele repassa para os diretórios de acordo com as decisões internas do partido. De qualquer modo, a responsabilidade, então, para a distribuição é sempre pelos diretórios, estadual para os municipais e o do municipal para os candidatos. Como é que é feito? Cada candidato recebe um percentual na conta que ele abre para a campanha eleitoral, ou o próprio diretório é que contrata o serviço de propaganda? Não, né? Digamos, a distribuição do dinheiro para o candidato, vamos deixar muito claro. Qualquer pessoa que receba dinheiro da União, independente de quem quer que seja, tem um lado rigoroso na prestação de contas. Então, se o diretório ele for o intermediário, ele vai ter que prestar conta para quem ele passou, a pessoa que recebeu vai ter que prestar conta. Então, vamos deixar uma coisa muito distinta também. Mas é possível o diretório passar direto para o candidato? Sim. O diretório é como se falar assim, eu não passei o dinheiro, eu que gasto, e eu que te dou a propaganda, um exemplo. Aí fica ele responsável pela prestação de contas. Sim. O candidato também pode fazer aporte pessoal, digamos, um candidato, sei lá, ele é abonado, tem muito dinheiro, ele tem um limite para isso, ou ele pode usar o tanto que ele quiser? Não, ele tem limite para isso. Para cada cargo é determinado um limite. Eu não sei informar o limite agora, mas tem um limite. De qualquer modo, eu acho que o TRE tem um aplicativo para isso também, que o próprio eleitor, qualquer cidadão, pode acompanhar também essas doações todas, né, e a prestação de conta de cada candidato, é isso? Sim, deve ser dado publicidade nos sítios, né, nos sites da Justiça Eleitoral, no nosso caso aqui, tre-go.jus.br. Perfeito. Tá, e agora sobre a comissão eleitoral. A comissão eleitoral é aquela equipe que fica ali dentro da sala da urna, próximo à urna, recebendo os eleitores para votar, é isso? Comissão eleitoral. Vamos deixar bem claro as funções, já que a gente vai falar das funções. Nós começamos pelo mesário, que ele é uma autoridade no dia da eleição, com os seus auxiliares ali, né? É ele que conduz isso, ele que identifica, ele que coloca o voto. A junta eleitoral, que trabalha na apuração, é uma outra composição feita com cidadão, envolvendo juiz e tudo mais. Tudo isso prescrito em norma, prescrito em lei. São os antigos chamados escrutinadores, né, porque cuidavam dos escrutínios, os chamados escrutínios. Então, o mesário tem a função dele, a junta eleitoral tem a função de apurar, e nas eleições municipais ela não só apura, como cabe a ela também diplomar, né? Cabe a ela fazer a diplomação. E no caso de Goiânia, a gente pode ter mais de uma junta eleitoral, é aquela que for presidida pelo juiz mais antigo.
antigo e não idoso. O presidente da comissão eleitoral, ele é também entendido como mesário, genericamente? Não, tem um presidente, quando chega numa sala de aula para votar, tem lá o presidente e os mesários. Não, esse seria o presidente de mesa, da mesa de recepção. Cada urna eletrônica é uma mesa receptora de votos. Isso. É uma mesa receptora de votos. Ele é a autoridade. É auxiliado pelas pessoas que estão ali nessas eleições, serão compostas com 4 pessoas, né? O presidente da mesa e os outros 3 auxiliares. Com esses 3 auxiliares também são chamados de mesários, não? São chamados de mesários também. Tá, também. E tem no dia que estão lá, independentemente de serem no dia a dia um funcionário público, ele tem uma função pública ali, de funcionário público, né? Ele é tratado como tal. Ele tem função pública, ele tem autoridades pré-determinadas em lei, vamos dizer assim, né? E cabe a ele a responsabilidade e a condução do processo. Um exemplo, tem uma irregularidade, ele pode chamar a força policial que tome ações, e deixando bem claro também que os partidos políticos também, por intermédio de seus representantes, que são os delegados de partidos políticos, podem designar pessoas para os locais que eles entenderem. Aliás, partido político, quando a gente fala assim, o que ele pode fiscalizar? É uma resposta tranquila para a gente, ele pode fiscalizar só tudo. Ele pode fiscalizar tudo. Perfeito. Agora, quem ainda não foi convocado para ser mesário, ainda há tempo dele ser convocado, se ele quiser, às vezes ele quer ser um voluntário, ele quer se dispor a ser mesário. Ele pode ainda se oferecer para isso? O mesário voluntariado foi uma opção da Justiça Eleitoral, uma opção muito feliz. A partir do momento que ele opta por ser um mesário voluntário, ele não quer dizer que ele vai atuar. Quer dizer que ele está à disposição da Justiça Eleitoral se precisar. As convocações têm um período para ocorrer, pode ser que ele seja um mesário voluntário, mas não seja convocado. Seja convocado, ok. Hoje nós temos uma situação assim, nós temos em torno de 90 mil mesários voluntários e nós temos uma necessidade de 50, 60 mil. Você fala assim, Zé Carlos, tem uma sobra, vocês estão tranquilos. Só que tem cidade que, infelizmente, ela ainda não tem os 100% de mesários. Para isso, aí a Justiça Eleitoral literalmente convoca para o dia das eleições. Perfeito. E uma vez convocado, porque na sessão que eu voto, eu também já fui presidente de mesa receptora por muito tempo, fui mesário também, e sempre, toda vez eu era convocado. E na sessão tem quase sempre os mesmos mesários, ou mesmo presidente de mesa e tal. Uma vez convocado, sempre convocado, como é que funciona isso? Eu diria que isso é uma facilidade para os chefes de cartório, né, e para os juízes eleitorais. Já que a pessoa já tem experiência, isso ajuda a Justiça Eleitoral. Mas tem mais ou menos umas 2 eleições que eles pautaram pela renovação, não sei se chegaram a observar, muita gente jovem. É importante também dar essa preferência. Agora, tem gente que gosta de ser mesário, gosta dessa festa cívica, gosta de participar. Isso para nós é muito bem-vindo. É muito bem-vindo mesmo. Então, não é uma vez mesário, sempre mesário. Não é regra. Pois aí, assim, para encerrar, gostaria que você transmitisse aí uma mensagem para os nossos telespectadores, uma mensagem sobre essas eleições, alguma recomendação, alguma orientação especial que você gostaria de fazer. Então, fica à vontade nesse momento agora. Como nós vivemos numa democracia, a mensagem que eu gostaria de deixar para os eleitores é que reconheçam a importância de você decidir. Eu quero usar um paralelo até da nossa vida. Na nossa vida, quando nós precisamos de tomar decisão que nós não tomamos, vamos dizer, a vida toma por nós. E, normalmente, essas decisões, elas não nos agradam. Então, se nós temos o privilégio de tomar essa decisão, exerça o seu direito de tomar essa decisão. Fiscalize, avalie. As pessoas, às vezes, falam assim, Zé Carlos, mas não tem candidato que eu confie. Seja você candidato, participe da vida política. É assim que funciona. Precisa das pessoas se envolverem mais. Se as pessoas começarem a ler sistemas ditatoriais ao longo do mundo que existe, elas vão ver o tesouro que nós temos na mão. Elas vão ver o tesouro que é poder participar dessa festa democrática e escolher os nossos representantes. Agora, não é só escolher, é escolher e cobrar dele. Eu sempre falo que a consciência, vamos falar exclusivamente hoje de eleições municipais, o critério que você utiliza para votar no vereador não é só se ele é honesto, se ele tem currículo, não.
Quando você elege um vereador, você está elegendo um representante do seu bairro para reivindicar junto ao poder público municipal melhorias para o seu bairro. Então, a partir do momento que você elegeu ele, cobre dele. No bairro onde eu moro, a gente tem o telefone do vereador de lá e fala para ele, a praça está um mato, a energia aqui está escuro, ó, estourou um esgoto aqui, a gente enche o saco. Esse é o papel da população, ela tinha que ter o telefone do cara e ligar para ele 24 horas. E se ele não atender, correr lá na Câmara Municipal e dizer para ele, meu amigo, eu estou aqui para falar contigo, quando você esteve lá no meu setor, você esteve no meu bairro, eu estou aqui cobrando o compromisso que você fez com a gente. Tem crianças morrendo no meu bairro, não tem asfalto, não tem água, é assim que deve ser. Só que o que acontece? As pessoas falam assim, eu escolho se perguntar hoje para os eleitores quem é o vereador que representa a sua região, vai encontrar muito poucas pessoas. Então, sim, a informação correta ainda é o melhor caminho. Perfeito. José Carlos, infelizmente nosso tempo acabou, temos que encerrar. Agradeço muito a sua participação aqui. Um grande abraço, boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. A gente está sempre à disposição naquilo que a gente puder contribuir. Obrigado. Perfeito, perfeito. E para você que nos acompanhou até aqui com o Papo Dinâmico, espero termos contribuído aí com a sua, para os candidatos e também para o cidadão que vai votar. Nós temos prestado aí a nossa utilidade pública, né, nossas contribuições para esclarecer o máximo possível a sua atuação nessas eleições e também no dia da votação. Grande abraço para você, até a próxima, muito boa noite.